Primeiro-Ministro satisfeito com dados de emprego e crescimento económico. O Governo aprova investimento de 600 mil contos do INPS no capital do Afreximbank. Ministro da Cultura e Indústrias Criativas leva a estratégia da promoção da candidatura da Morna Património Imaterial da Humanidade ao Presidente da República. Guiné-Bissau, União Europeia diz não haver vontade em organizar eleições. Moçambique, sociedade civil entrega petição contra a violência a críticos do governo. Tribunal Brasileiro decide hoje recurso contra a prisão de Lula da Silva. Boa noite, Jornal 10, seja bem-vindo. O Primeiro-Ministro Ulisses Correia Silva afirmou hoje que o Governo aprova o investimento de 600 mil contos do Instituto Nacional da Previdência Social INPS no Banco Africano de Importação e Exportação Afreximbank. O chefe do governo considera que os dados do INEC apontam para a redução da taxa de desemprego e aumento do crescimento econômico, demonstram que as políticas do governo estão no caminho certo. Disse ainda que as informações do INE relativamente à dinâmica do emprego dão satisfação ao governo. Satisfazem porque nós estamos num processo, estamos num percurso, nós temos uma meta e objetivos muito claros para 2021. A meio percurso, há 2 anos, termos saído de uma estagnação económica. Não esquecer que de 2009 a 2015, Cabo Verde crescia uma taxa de 1%. Estarmos a crescer a taxas próximas de 4%, portanto, no final de 2017, a estimativa é de 3,9%. E com dinâmica económica de investimento muito claro, faz-nos crer que estaremos próximo da meta que nós definimos para o final do mandato. Os dados apresentados esta terça-feira pelo INE apontam que a taxa de desemprego diminuiu de 15% em 2016 para 12,2% em 2017 e que no quarto trimestre de 2017 o PIB registrou em termos homólogos um aumento de 4,7% em volume. Sobre isso, Correia avança o seguinte. No desemprego, nós reduzimos de uma forma efetiva a taxa de desemprego num contexto de mau ano agrícola. É preciso fazer esta referência porque a produção agrícola teve uma quebra de cerca de 22%. Mesmo nessas condições difíceis, conseguimos ter dinâmicas suficientes a nível de investimentos, a nível de criação de postos de trabalho que permitem com que possamos ter dados que nos satisfazem. Os dados relativos ao mercado de trabalho demonstram que houve uma redução dos desempregados, mas que também aumentou o número de inativos e diminuiu o número de empregados. No entanto, o chefe do Estado referiu que muitos dos inativos estão na escola, o que, na sua perspectiva, é algo positivo, como também apela que jovens entre 15 e 18 anos estejam ocupados no sistema de ensino. O Primeiro-Ministro afirmou hoje que os dados de emprego e crescimento económico satisfazem-lhe, visto que esses dados fazem crer que o país está próximo de atingir as metas definidas para o final do mandato, entre as quais ter a economia a crescer a 7% até 2021. Ulisses Correia Silva, que falava à margem de uma visita ao INPS, afirmou que a Afreximbank é uma instituição de referência financeira e bancária de investimentos a nível africano. É uma instituição importante pelo domínio da atividade que desenvolve, mas nós sabemos também que há informações muito positivas e boas que se articulam com as últimas informações do Instituto Nacional de Estatística relativamente à dinâmica do emprego. O número de segurados do INPS tem aumentado, número de contribuintes, quer dizer, número de empregados com segurança social. Isto reflete a dinâmica de emprego e do tipo de emprego que a gente quer desenvolver aqui em Cabo Verde. É decente, com segurança social. E os dados que nós temos relativamente ao emprego acabam por articular várias coisas. Cabo Verde está a crescer
Por sua vez, a presidente da Comissão Executiva do INPS, Orlando Ferreira, avançou que esse investimento, que foi aprovado na última reunião do Conselho Diretivo, está enquadrado na estratégia de rentabilização da carteira de ativos e alinhado com os objetivos a longo prazo na instituição. O INPS numa situação ainda de acumulação das receitas. Temos disponibilidades. Precisamos obter retorno dessa disponibilidade. E como se sabe, a nível do mercado nacional, começamos a ter alguns problemas em termos da taxa de retorno. Há depósitos a prazo que já geram 2% de juros. Se temos uma possibilidade de abrir para o exterior, por que não? Existe essa abertura, temos uma proposta concreta. Em relação aos riscos, Orlando Ferreira indicou que os mesmos já foram devidamente analisados. Analisamos os riscos, verificamos, veja que o INPS já é acionista de 2 bancos aqui da praça, 2 bancos comerciais, da Caixa Económica e o BCA. Nós analisamos o risco, verificamos o historial do Afreximbank, verificamos também as contas desde 2013 até 2016, analisamos e não há nenhum investimento que não tenha risco. Há risco, sim, mas achamos que o risco poderá ser bem avaliado e, sendo bem avaliado, poderemos perfeitamente participar desde que o Governo autorize. Segundo a mesma, a proposta vai agora ser apresentada ao ministro que tutela a pasta para validação. É de salientar que o Afreximbank resulta de um acordo assinado em Abidjan, República de Côte d'Ivoire, por Estados africanos, que tem por objetivo facilitar e promover a expansão do comércio intra-africano e externo-africano. Relativamente aos dados publicados ontem pelo INE sobre aumento do emprego, bem como o crescimento económico no país, o secretário-geral da MPD, Miguel Monteiro, sublinha que são frutos de uma série de medidas estruturantes, cujo efeito se sentirá apenas a médio prazo e que isto prova que o seu governo está a cumprir com os cabo-verdianos. Segundo o Instituto Nacional de Estatística, o indicador do clima econômico e do nível de crescimento da economia da média anual cresceu de 1% para 4% e a taxa de desemprego diminui de 15% para 12,2%, um dado que o governo interpreta como sendo consequência de uma estratégia muito bem passada e executada e não fruto do acaso, avança o comunicado emitido pelo secretário-geral do MPD, Miguel Monteiro. Com isso, o governo reitera uma das principais metas de governação do MPD, é a criação líquida de 45 mil postos de trabalho durante a legislatura, a qual só pode ser atingida através de um crescimento econômico contínuo e pujante, diz o supracitado. De entre essas estratégias e medidas tomadas, o mesmo realça a melhoria significativa no relacionamento entre o governo central e os municípios, entre elas os incentivos fiscais às empresas para o emprego e a criação da Cabo Verde Trade Invest. Conforme os dados avançados ontem pelo INE, crescimento no quarto trimestre de 2017 de 4,7% em volume em termos homólogos. Ao nível do emprego, houve uma diminuição da taxa de desemprego de 15% para 12% e a diminuição do desemprego jovem de 41% para 32,4%. Um resultado que dá muita satisfação ao governo e este avança que fará de tudo para continuar a melhorar o ambiente de negócios, apoiar o tecido empresarial nacional, apoiar o investimento direto estrangeiro, bem como continuar a retirar os obstáculos existentes ao crescimento econômico do país. Segundo o secretário-geral do PAICV, Julião Varela, os recentes dados publicados pelo INE demonstram que as políticas do MPD não têm passado de palavras ocas e sem nenhum efeito prático na vida das pessoas. Conforme explica, apesar da interpretação criativa do governo, esses dados não escondem a ineficiência e a ineficácia do Movimento para a Democracia, acrescenta. Os dados publicados ontem pelo Instituto Nacional de Estatística, em que dita o crescimento econômico de 4% e a diminuição da taxa de desemprego de 15% para 12%, têm gerado algumas discórdias na interpretação entre os dois maiores partidos do país. Durante a conferência de imprensa dada hoje pelo secretário-geral do PAICV, Julião Varela, afirma que estes dados revelam uma dinâmica preocupante da evolução do mercado do trabalho e demonstram claramente a ineficiência e ineficácia da política do Movimento para a Democracia. Em boa verdade, esses dados revelam uma dinâmica preocupante da evolução do mercado de trabalho, através da degradação de vários indicadores-chave do mercado, sendo de destacar
a redução significativa da população ativa e da taxa de atividade, mas também de um forte crescimento da taxa de inatividade, ou seja, os desencorajados. O mesmo explica ainda que a aparente diminuição da taxa de desemprego nos indica que a economia não teve capacidade de gerar emprego, ao contrário, esses dados pela destruição líquida do emprego. É preocupante ver que em 2017 a aparente diminuição da taxa do desemprego nos indica que a economia não teve capacidade de geração de emprego, muito pelo contrário. Os dados apontam pela destruição líquida do emprego, pelo que o problema que deve ser explicado é para onde foram parar os 5.950 cidadãos que estavam empregados em 2016 e que ficaram desempregados em 2017. Julião Varela diz ainda que se fizer uma análise isolada dessa taxa, nota-se que a descida da taxa do desemprego não revela uma dinâmica positiva da evolução do mercado de trabalho, até porque se juntar os números de desempregados que deixaram de procurar emprego por desânimo, os dados rondavam os 20%, diz. Falar em 12% do desemprego é muito bom, mas pode ser enganador se analisarmos friamente, do ponto de vista econômico, os dados que contribuem para essa taxa. É que uma análise isolada dessa taxa pode ser perniciosa, como parece ser o caso, em que a descida da taxa de desemprego não revela uma dinâmica positiva da evolução do mercado de trabalho. O problema do desemprego ainda é vigente no país, com a taxa maior entre os jovens e os mais vulneráveis. O Conselho da Magistratura Judicial fez esta quarta-feira a apresentação de um novo mecanismo de comunicação. O propósito é tornar o acesso às informações com o sistema judicial e as atividades dos tribunais mais eficientes. Após constatar um déficit comunicacional entre as instituições judiciárias e a sociedade, o Conselho da Magistratura Judicial decidiu criar um site para divulgação das diversas informações sobre o funcionamento do Conselho e dos tribunais. Pois, segundo diz o presidente desta instituição, o setor da justiça tem sido alvo de uma espécie de críticas maliciosas. Na verdade, constatamos que tem havido um déficit comunicacional entre as instituições judiciárias e a sociedade, no que se trata de uma lacuna que, a miúdo, é aproveitada maliciosamente para desinformar a opinião pública, com informações pouco rigorosas e com ausência de fidedignidade, o que, em alguns casos, injustamente, tem contribuído para agravar a representação social de índole negativista que repousa sobre o funcionamento dos tribunais. Este novo mecanismo vai servir para a interação entre o Conselho Superior da Magistratura Judicial, oficiais da Justiça, advogados, comunidades da Justiça e os cabo-verdianos no país e na diáspora. O objetivo é fornecer informações com o intuito pedagógico e informativo. Mas também é uma forma de interagirmos com a comunidade jurídica. Nós estamos a preparar a documentação necessária para disponibilizar no site toda a jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça, jurisprudência das relações. É uma forma de interagirmos com os magistrados, que muitas vezes querem saber sobre o sentido das decisões adotadas pelos tribunais superiores, até como forma de conduzirem os seus próprios processos. Mas também é uma ferramenta de interagir com o próprio público, com os advogados, com o público. É claro que está-me a dizer que as pessoas muitas vezes não têm a informação necessária, mas é suposto terem um profissional do foro a quem podem dirigir e, através desse profissional do foro, portanto, pode esse cidadão chegar de facto ao Conselho. Portanto, é uma ferramenta que está dirigida, portanto, a todos os cidadãos deste país. O site já está disponível e pode ser acessado através do endereço www.csmj.cv. O Conselho Superior da Magistratura Judicial é o órgão constitucional que tem como função essencial a gestão e disciplina da magistratura judicial, o que inclui a sua nomeação, colocação, transferência e disciplina.
Santo Antão poderá ter em 2030 apenas 33 mil habitantes, caso se mantenha o ritmo de despovoamento, segundo dados do Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável de Cabo Verde 2017-2021. Os dados constam do Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável de Cabo Verde, 2017-2021, mostrando que em 1940 Santo Antão tinha 35 mil habitantes, podendo dentro de 12 anos dispor apenas de 33 mil cidadãos. Os autarcas santantonenses têm-se mostrado preocupados e afirmam que a situação é produto das políticas erradas levadas a cabo ao longo dos anos em Santo Antão, o que levou à saída desenfreada dos jovens da ilha, que entre 2012 e 2016 perdeu cerca de 3 mil habitantes, passando a população de 42.552 para 39.992 habitantes. O primeiro-ministro, através do Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável, prevê nos próximos 4 anos reduzir a pobreza na ilha e a taxa do desemprego, garantindo também a criação do Instituto Superior de Ciências e Tecnologias Agrárias a partir do ano letivo 2019-2020. O Ministro da Cultura e Indústrias Criativas, Abrão Vicente, levou hoje ao Presidente da República a estratégia de promoção da candidatura da Morna a Património Imaterial da Humanidade, com o objetivo de pedir o seu engajamento para ajudar nessa candidatura. No dia 26 de março, o Ministro da Cultura e Indústrias Criativas depositou na sede da Unesco em Paris a candidatura da Morna Património Imaterial da Humanidade. Foi neste sentido que o Ministro Abrão Vicente reuniu-se com o Presidente da República para partilhar a estratégia de promoção dessa candidatura, afirmando que o envolvimento do chefe de Estado é crucial nesta operação. Acerca do processo da candidatura à Morna, expliquei ao Sr. Presidente quais foram os procedimentos até chegarmos à concretização do dossiê, os trâmites, os parceiros, a importância de termos tido uma assessoria internacional através da cooperação portuguesa, o engajamento da instituição IPC, mas fundamentalmente o que é que nós fizemos diferente desta vez para que a candidatura fosse de facto concretizada. E essencialmente este encontro serviu para pedir o engajamento do Sr. Presidente da República, porque nós acreditamos ser crucial o envolvimento da Presidência da República e do Presidente da República como figura nacional numa operação de charme internacional. Abrão Vicente afirmou que da parte do Presidente da República houve uma grande abertura, ficando concertado o alinhamento da Presidência nos próximos passos desta candidatura. Segundo este ministro, a estratégia já deu o seu pontapé de saída, contando com um conjunto de ações diplomáticas que Cabo Verde quer apresentar aos países que fazem parte da Comissão Permanente. A estratégia começa agora, a começar agora por um conjunto de ações diplomáticas. O que nós temos agora que fazer é localizar os países que fazem parte da Comissão Permanente, fazer uma abordagem direta aos chefes das diplomacias desses países, apresentar o nosso dossiê. No entanto, temos um período até setembro em que seremos ou não chamados pela Unesco para melhorar ou não o dossiê. O Ministro da Cultura destacou ainda que, para além destas ações diplomáticas com os países representantes da Comissão Permanente, uma outra estratégia é manter viva a chama da candidatura, mantendo viva a Morna no seio da comunidade cabo-verdiana que vive noutros países. Para nós o fundamental é esta ação diplomática, porque nós continuaremos a apoiar, tal como temos estado a fazer, concertos, espetáculos, digressões internacionais da música cabo-verdiana, de artistas cabo-verdianos. Mas nós não podemos descurar dessa parte diplomática que tem a ver com o apoio formal dos países que irão decidir. Aqui a nossa estratégia será, por um lado, garantir que formalmente nós tenhamos o apoio dos países que terão representantes na comissão que irá decidir. E uma segunda parte que é a agenda de manter viva a chama da candidatura, ou seja, com um conjunto de concertos em Lisboa, em Paris, em Roterdão, mantendo viva a chama da Morna na comunidade cabo-verdiana e também internacionalmente. No entanto, a decisão da Unesco para a candidatura da Morna Património Imaterial da Humanidade só será em dezembro de 2019. Para trás, o Preenche Fortes acompanha agora as manchetes de África. República Centro-Africana foi morto um capacete azul da ONU e outros 11 ficaram feridos quando milícias anti-Balaka atacaram base da ONU em Tagbara, o que levou a troca de tiros que durou horas. Camarões Exército liberta 18 reféns da região anglófona, 12 turistas europeus e 6 conselheiros municipais que tinham sido capturados pelos separatistas.
Zimbábue, o presidente Mnangagwa prossegue visita à China. O presidente chinês Xi Jinping diz que deve iniciar novo capítulo nos laços bilaterais. A Congo União para a Democracia e Progresso Social elegeu o seu novo líder, Félix Tshisekedi, filho do fundador Etienne Tshisekedi. Líbia, o entalhador Abdallah Said cria peças complexas, representando elementos culturais líbios, como a árvore de zimbro, simbolizando as diferentes cidades do país.